A gente vai passar um overview bem bacana aí eh, da solução para vocês e como a Giovana disse ao final do, do webinar, né? Ela vai compartilhar algumas, algumas perguntas que vocês fizeram. Tá? Então vamos lá. Eu vou, eu vou compartilhar aqui com vocês. Bom, vamos lá. É, o que seria o CPTech Suite, né? A gente está no mercado aí desde 2011, desenvolvendo soluções, né, para o mercado de telefonia. Eu já vou citar aí algumas das nossas soluções, né? Mas o CPTech Suite é a nossa nova solução, tá voltado para o mercado de telefonia. Então, é, nós sempre trabalhamos com PABX, né, nós sempre trabalhamos com discadores para call center, sempre trabalhamos com SMS para envios em massa, só que a gente enxergou uma necessidade do mercado, né, de integrar essas soluções, desenvolver uma solução omnichannel, né? Então o Switch veio para isso, tá? Nós pegamos a nossa solução de PABX, nossa solução de discador e a nossa solução de SMS que nós já tínhamos e agora nós integramos em uma única solução, tá? Então hoje, se você quiser trabalhar com PABX, você contrata o CPTech Suite. Ah, eu quero trabalhar com discador para call center. Você contrata o CPTech Suite. Quero trabalhar com SMS. Você contrata o CPTech Suite. Quer trabalhar com os três módulos? Você contrata o CPTech Suite. Tá? Então é uma solução mini-channel onde a gente integrou para facilitar a sua vida. E uma grande vantagem do CPTech Suite, ele não é baseado em Asterisk. Tá? A gente vê aí no mercado a maioria das soluções baseada em Asterisk, né? Nós, com a nossa equipe de infraestrutura, nossa equipe de desenvolvimento, de projetos, a gente desenvolveu a solução do zero, do zero. Então, a base do CPTech Suite é toda nossa também, 100% desenvolvido pela Dasoft, tá? Então, repetindo, o CPTech Suite não é uma solução baseada em Asterisk, tá? É uma solução baseada em tecnologia 100% própria da Dasoft, tá? Então, eu vou agora mostrar aqui para vocês mais novidades do CPTech Suite, mas algo que eu queria pontuar bastante é que não é baseado em Asterisk, tá? Isso é uma grande vantagem, porque nós sabemos aí, quem está no mercado, que o Asterisk ele tem algumas limitações, né? Como por exemplo, o nosso PABX anterior, que era baseado em Asterisk, né? Tinha uma limitação ali de chamadas simultâneas de em torno a 250 chamadas simultâneas. Tinha uma limitação ali de ramais também, uma limitação ali de quantidade de empresas que você pode colocar dentro da plataforma. Então, tinha algumas limitações. Até desenvolvimentos, né, que às vezes os clientes pedem para a gente customizar a plataforma pelo fato de anteriormente ser baseado em Asterisk, limitava alguns projetos, né? Então agora, com a tecnologia 100% própria, a, a limitação de ramais, de PAs, limitação de chamadas simultâneas, limitação de envios de SMS aumentaram bastante. Nós temos essa informação no slide que nós vamos passar, que eu vou mostrar para vocês, mas é uma das grandes vantagens, tá? A gente quebrou a limitação que nós tínhamos, até para projetos também. Enfim, a solução está bem mais flexível para a gente atender vocês, tá? Eu vou passar aqui para vocês um slide para falar um pouco da Dasoft também, né? Quem que nós somos, o que que nós fazemos, né? Então a Dasoft está no mercado há mais de 10 anos, tá? Sempre desenvolvendo soluções para o mercado de telefonia, tá? Então, nós temos, por exemplo, o Soft Switch, que foi a nossa primeira solução, tá? Desenvolvida por nós mesmos. Um ponto importante que eu queria colocar aqui é que todas as nossas soluções é desenvolvida por nós, tá? Então, o Soft Switch, por exemplo, foi a primeira solução nacional hospedada em nuvem, tá?
Nós tínhamos outros soft switches no mercado que nós sabemos, né? Enfim, mas nenhum deles era em nuvem. Então nós somos os pioneiros aqui no Brasil a desenvolver um soft switch SaaS, né? Ali hospedado em nuvem. Tá? Logo após o soft switch, nós desenvolvemos também o PABX, que era baseado em Asterisk, desenvolvemos o discador também, plataforma de SMS, softphone instalado na máquina, tá? Homologado com Windows, todas essas soluções white label, tá? Então, nós não paramos, né? Desde ali de 2010, desenvolvendo soluções, começando com soft switch e agora estreando, né? Já faz mais de um ano, mas a pauta da reunião, o CPTech Switch, tá? Então essa é a nossa cara, né? Essa é a da Soft, desenvolvedora de soluções para o mercado de telefonia, tá? E recentemente também é uma outra solução, né? É uma oportunidade até para a gente fazer uma webinar. Até se você estiver interessado, comentam aí também no nosso chat para a gente fazer a webinar do nosso Way, tá? O nosso Way ele é uma plataforma de gestão empresarial que tem módulos, né? Módulos para fazer gestão de suporte, módulos para fazer é, gestão é, da área comercial, funil de vendas, né? Módulos para fazer gestão financeira e recentemente nós desenvolvemos um módulo para fazer uma plataforma de chat, tá? Então é uma solução 100% integrada com a API oficial do WhatsApp, tá? Então veio para agregar aí. Mas deixa essa solução para um próximo webinar, tá ok, pessoal? Bom, citei aqui todas as nossas soluções, CPTech Switch, PABX, Soft Switch, o próprio Way. Agora nós vamos falar do próprio CPTech Switch, né? Como eu disse, no Asterisk nós tínhamos algumas limitações, né? Como quantidade de ramais, quantidade de chamadas simultâneas, né? Algumas limitações para desenvolvimento de projetos. Então, com o CPTech Switch isso foi totalmente quebrado. Até que nós temos a informação aqui no PowerPoint, né? Como vocês podem ver, que agora o CPTech Switch pode ter uma limitação ali de 2.000 posições de atendimento, tá? Isso envolvendo PA de discador, envolvendo ramal administrativo, e suporta até 15.000 chamadas simultâneas, tá? Isso no mesmo servidor. No mesmo servidor você consegue colocar essa grande quantidade de PAs, de ramais, de chamadas simultâneas, tá? Então a gente consegue hoje atender um pequeno e médio porte, que a gente sempre atendeu, né? E também agora atender demandas grandes, tá? Um grande case que nós temos, né, é que no início da pandemia, né, obviamente que o mercado inteiro foi para casa, né? Home office. Isso envolvendo ambientes corporativos, envolvendo call centers, né? Todas aquelas PAs foi tudo para home office, né? E o mercado encontrou uma dificuldade, né? A gente que trabalha com soluções em nuvem, a gente viu uma grande oportunidade, mas muitas empresas não trabalham com soluções em nuvem ainda, né? E encontrou uma grande dificuldade nesse momento, que foi o quê? Pegar toda essa operação corporativa, né, os ramais corporativos, o call center, as PAs, e colocar tudo para dentro da casa dos funcionários, né? Então, nós tivemos um grande case que um dos nossos parceiros atendeu um call center de 600 PAs e nós subimos o discador, nós colocamos a operação dele inteira em 5 horas para dentro da casa dos seus operadores. Então pensa, né? A gente pensa há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, colocar uma operação de call center de 600 PAs para dentro da casa dos operadores, né? Talvez demoraria aí meses, né? Ou dias, enfim, depende da infraestrutura da empresa, né? Mas nós conseguimos, através da nossa solução, que consegue suportar aí uma grande quantidade de ramais, uma grande quantidade de PAs, em 5 horas, a operação inteira em home office, né? Fazendo um comparativo,
nós tentamos fazer uma outra parceria aí com um call center, né, de em torno de mais ou menos 200 PAs, que não foi para frente e ele demorou basicamente um mês, tá, para colocar a operação dele de 200 PAs em casa, entendeu? Então, a solução em nuvem veio para facilitar, né, CPTech Switch com a grande quantidade de PAs, de chamadas simultâneas. Então, a grande vantagem do CPTech Switch é que ele não é baseado nesse risco e a grande quantidade, né, de dimensionamento de PAs, chamadas simultâneas, que ele pode ter. Fora também as funcionalidades que nós vamos citar aqui, que as nossas soluções anteriores de PBX e discador não tinha, tá? É, deixa eu fazer um bate-papo aqui com a Giovana. Giovana, como que está aí o chat? Então, Henrique, a gente está recebendo aqui tanto o nosso time quanto alguns de nossos parceiros, clientes, que estão chegando, estão falando bom dia, a gente está se cumprimentando aqui. Por enquanto, não temos nenhuma dúvida e eu gostaria de estender o convite. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar algum ponto ou tiver passado por alguma situação dessa, né, como o Henrique citou, fiquem à vontade para usar aqui o nosso bate-papo que eu tô aqui alerta, ouvindo vocês, tá certo? Maravilha, maravilha. Legal, pessoal. Fiquem à vontade, tá? Para fazer perguntas. Talvez você. Às vezes, quando a gente faz a apresentação para o cliente, né? O cliente já vai pensando na operação dele, nos clientes deles, né? Então, vão pensando nisso, porque caso você precise fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? A gente está totalmente à disposição. Bom, pessoal. Como eu disse, né, o CPTech Suite, disse lá no começo, ele integrou três soluções nossas, né, a PBX, a solução para call center e SMS, né? E esse próximo slide aqui fala sobre a operação de contact centers, né? A solução, o módulo para call center, né? Então, é, esse módulo de call center, ele suporta aqui, por exemplo, quatro tipos de campanhas, tá? Algo que não tinha na solução anterior. Então você consegue montar campanhas ativas, né? Inserindo um mailing, colocando seus operadores, e assim que o cliente atender, as informações do cliente aparecem na tela para o operador. Então o operador consegue fazer toda a tabulação da chamada e você consegue adquirir todo esse relatório depois. Tanto o relatório da operação, como o TMA, o TMO, que são informações importantíssimas para o call center. Você consegue extrair relatórios do operador também. Nós temos até aqui um relatório envolvendo como se fosse ali o ponto, né, a jornada de trabalho do operador, a data e o horário que ele fez ali um login no painel dele, a data e a hora que ele entrou para uma pausa, né, que tipo de pausa que foi. Enfim, você consegue criar aqui campanhas ilimitadas, com usuários, né, ilimitados também, uma grande quantidade de chamadas simultâneas, né, como a gente disse, suporta aqui até 15 mil chamadas simultâneas. Então, você consegue montar campanhas ativas. Tem a campanha preview também, né, que é como se fosse ali uma campanha ativa, só que a única diferença é que ela tem uma parte manual ali, né, onde você consegue enxergar as informações do seu cliente até antes de fazer a ligação para ele, né, para você entrar pronto para a ligação. E funciona da mesma forma, dá para você fazer toda a tabulação da ligação, traz os relatórios do mailing também, dá para fazer a rediscagem, enfim. Tem a solução, a campanha, perdão, receptiva, né, onde os clientes vão ligar para a sua operação ali de contact center e dá para você criar formulários. Hoje nós temos uma, eu falo que é a grande cereja do bolo aqui do CPTech Suite, que é o fluxo de chamadas, que eu já vou mostrar para vocês, mas que ele permite fazer a integração com outros sistemas, que vamos falar disso também. Porque quando se fala de campanha receptiva, né, às vezes você quer consultar um dado ali do cliente para, por exemplo, puxar um dado do cliente por meio de um CPF, né, puxar de um CRM, de algum RP, enfim, de algum sistema terceiro, né?
para ter as informações ali do cliente. Dá para fazer isso também. Então a campanha receptiva está bem completa, tá? É, E nós temos a campanha também de callback, tá? Que ela é uma mistura de receptiva com ativa, né? Então começa a receptiva, o cliente ligando, e o discador de forma intencional vai derrubar essa ligação para que tenha um retorno para o cliente assim que algum operador ficar disponível, tá? Então assim, hoje o Ciptec Suite, né? A nossa solução tem 4 tipos de campanha para o call center. Tá? Então você consegue montar uma campanha ativa com uma campanha receptiva, prever o callback ao mesmo tempo na operação, né? E o mais interessante é que eu já vou citar também em relação ao PABX. Às vezes você tem um call center ou vai atender o call center que tem ali ah, um ambiente, um ambiente de call center e um ambiente corporativo também, né? E você consegue atender os dois. Então os ramais eles se conversam, né? O ramal do Contact Center pode conversar com o ramal corporativo, né? E o mais interessante, recentemente nós lançamos o Softphone Web, tá? Então nós tínhamos aqui o Softphone já, né? Como eu já disse no começo, uma solução instalada num PC Windows, né? É white label, enfim. Só que tinha essa limitação, né? De ser homologado apenas com o sistema operacional Windows. E diariamente chegava aqui para nós algumas demandas, desenvolve para nós aqui para Linux, né, ou para Mac, enfim, então a gente fez algo melhor. Tá? Nós desenvolvemos o Softphone Web. Tá? O Softphone Web com qualquer sistema operacional, como nós já sabemos, dá para acessá-lo. Tá? Então você vai ter o Softphone Web no Contact Center, como a gente está acostumado no mercado ver, mas também no ambiente corporativo. O PABX ali também fornece um Softphone Web, tá? Então é bem interessante, tá ok? Giovana, deixa eu voltar aqui para você. É, tá tendo alguma dúvida aí do pessoal? O pessoal tá comentando bastante aí. Ah, o pessoal tá gostando, Rick. Eu quero até falar que, ó, a Evo falou que você é o melhor consultor. Não vou dar muito spoiler sobre isso para não causar ciúmes no time, mas o Henrique também gostou bastante do Softphone Web. Realmente é uma tecnologia muito prática para a gente. A gente tem utilizado, né, e visto a necessidade do mercado. Foi um desenvolvimento muito bom, um projeto muito bacana, né, que a gente lançou esse mês, inclusive, né, Henrique? A gente conseguiu lançar ele. Quem tiver interesse, eu vou até aproveitar aqui, eu vou deixar o contato do nosso WhatsApp para se quiser conversar, saber um pouquinho mais de informação técnica, entrar em contato aí com a gente no final, depois, enfim, fiquem à vontade. Ou se quiser deixar uma dúvida mais no anônimo também, pode mandar aqui no WhatsApp do nosso time, né? Não quiser escrever aqui no bate-papo também, fiquem à vontade. Mas, Henrique, continua aí que tá muito bom. Maravilha, pessoal. Obrigado pelo carinho aí, né? A gente tenta fazer o melhor trabalho, né? Mas que bom que vocês estão gostando. A gente diariamente recebe feedbacks aí, né? E sendo transparente, feedbacks bons, né? Graças a Deus que é a maioria. E feedbacks construtivos também. Então agradecemos aí os clientes que estão acompanhando a gente por sempre passar o feedback para nós, tá? Então vamos pro próximo slide aqui. Bom, falando ainda, continuando do módulo de Contact Center, né? Um grande diferencial que o Ciptec Suite trouxe, né, foi o classificador de chamadas, né? Mas você pode estar me perguntando, mas no discador antigo não tinha também, né? Tinha, já tinha essa função nativa, né? Que é o AMD para identificar a caixa postal. Só que qual que é a grande diferença aqui do Ciptec Suite? A assertividade, tá? No antigo discador, nós tínhamos ali uma assertividade baseada em 80 a 85%, tá? Para identificar ali corretamente se a ligação foi atendida por uma máquina, né? Uma caixa postal, uma ligação muda, ou para um humano mesmo, né? Uma pessoa. Agora o Ciptec Suite está com uma assertividade de 95%, tá? E a nossa ideia
é crescer essa assertividade, tá? É aumentar essa assertividade para, de repente, quem sabe, chegar no 100%. Né? Todo mundo sabe que é bem difícil, mas se a gente aumentou de 80% para 95%, chegar no 100% ali não deve ser muito difícil, né? É, nós criamos também um ponto importante, né, sobre o classificador, sobre o AMD, né? Nós sabemos que a Anatel ela trouxe algumas novas normas, né, novas leis, e o AMD ele sempre foi utilizado para identificar ali o atendimento, né, máquina ou pessoa até o terceiro segundo, né, para derrubar essas caixas postais, né. E agora com 0,36, né, alguns clientes me perguntam, nossa, mas qual que é a, é a grande vantagem agora de ter o classificador, né? Não tem mais necessidade. E tem grande necessidade. Né? É só a gente comparar o que é melhor, né? Derrubar uma ligação que dure até 30 segundos, né? Porque de qualquer forma vai cobrar meio minuto, ou deixar ali uma caixa postal consumir 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, né? Então, o máximo que pode acontecer é durar meio minuto a ligação. Então, sim, continua sendo uma grande vantagem, ainda mais nos seus custos, né? Então, essa é a grande vantagem. É bem melhor uma caixa postal durar 30 segundos do que durar 5, às vezes 10 minutos, né? Então, é só colocar na ponta do lápis que ainda continua sendo uma vantagem, tá? Nós temos aqui também a regra de renitência que não tinha anteriormente no outro discador. A regra de renitência nada mais é que é uma ação que o discador vai tomar em cima de uma classificação da chamada. Então dá para você criar diversos tipos de classificação. Por exemplo, uma chamada que foi improdutiva, né? A gente sabe que nos contact centers tem muitas chamadas improdutivas e que você quer aproveitar esse contato, né? Então, vamos supor que você, na operação, identificou que o cliente não estava disponível no momento, né? Você vai perder esse contato? Será que você vai deixar passar em branco? Às vezes pode ser um novo contrato para o seu cliente, para a sua operação, né? Então, pela regra de renitência, você consegue tomar algumas ações. Então você coloca, para cada status que for quando o cliente estiver indisponível no momento, eu quero que ele faça uma redescagem, né? A cada 5 em 5 minutos, né? Ou a cada 1 hora, ou no dia seguinte. Enfim, tudo isso para você não perder o seu contato. A grande vantagem de ter a renitência é você não perder o contato com o seu cliente até que ele se torne produtivo, tá? E nós temos também duas grandes vantagens, né, indo para o terceiro bloco aqui do slide, que é o blacklist higienizador. O blacklist nada mais é, né, que você colocar ali os números que não querem que você ligue mais. A gente como consumidor também pede, né? Então o CIP-Tech Switch, módulo call center, possui essa função hoje em dia e nós lançamos o higienizador. Eu quero chamar sua atenção para falar sobre o higienizador. Se você não prestou atenção até o momento na live, preste muita atenção nesse módulo, tá? O higienizador, ele veio para, como já está no nome, né? Higienizar o seu mailing, tá? Então nós sabemos que os call centers hoje, muitos têm mailings muito bons, né? Que tem empresas que fornecem mailings aí sensacionais, mas tem empresas também que trabalham com mailings que não são muito produtivos, né? E o que o higienizador vai trazer de vantagem? A partir do momento que você insere hoje em dia o mailing dentro da campanha, tanto ativa como preview, se o módulo higienizador estiver habilitado, ele vai consultar um banco de dados que é da Soft10, tá? Como que funciona esse banco de dados? A gente aproveita todos os mailings, tá, que estão sendo inseridos dentro da nossa plataforma e o discador ele vai fazer 7 tentativas para cada número, tá? Então vamos supor, vou pegar meu contato, né, 9 11 4969 3707 e vamos supor que esse número foi desfeito, tá? Foi desfeito, não existe mais, tá? Então o discador vai ligar, né? Vamos supor que um cliente coloca ali 3 tentativas por número. Vai ligar 3 vezes para mim. E vai dar como número inexistente.
um outro call center vai ligar mais 3 vezes, vai dar número inexistente. Enfim, até completar 7 vezes. É, completando essas 7 tentativas, o discador vai reconhecer que o número é improdutivo e vai jogar para esse banco de dados, tá? Então, a partir do momento que uma outra oportunidade você for inserir um mailing e o meu contato estiver lá, ele já vai ser derrubado, tá? Ele não vai ligar para este número, tá ok? Então, o higienizador veio para facilitar bastante a vida aí dos call centers, tá? Indo para o próximo slide, agora nós entra para o PABX, tá? O PABX ele veio com novas funcionalidades, com novas estratégias de negócio também. É, muitos clientes pediam para nós relatórios, né? Principalmente da fila. Nós criamos relatório para a fila de atendimento, tá? Até para acompanhar a fila de atendimento em tempo real, tá? E como eu disse, né, se você tiver interesse, vem conversar conosco, porque nós estamos com pacotes com ramal ilimitado, tá? A gente montou um pacote com ramais ilimitados, então você que precisa de um PBX, você que precisa fornecer um PBX aí para o seu cliente, fale conosco, tá? Estamos com pacotes bem interessantes também, tá? Bom, sobre o PABX, nós criamos alguns dashboards, né, mais atualizados, mostrando ali, como eu disse, informações da fila de atendimento. Mas também o cliente consegue ver hoje em dia no dashboard quantas chamadas ele realizou no dia, quantas que ele recebeu, o gasto dele com telefonia, tá? Ele consegue hoje receber aviso, né, se o disco dele para armazenar as gravações está chegando no limite ou não. Enfim, a gente conseguiu criar aí, com a ajuda dos feedbacks dos nossos clientes, né, grandes funcionalidades para o ambiente corporativo, né? Mais opções de encaminhamento de chamadas, tá? Hoje é possível até fazer um encaminhamento para um número externo. Enfim, grandes vantagens aí para a operação, tá? Bom, e de diferenciais que a gente colocou aqui dentro da parte de PABX, né? É a opção de fazer a gestão das gravações, tá? Hoje a gente sabe que a maioria do mercado fornece a limitação da gravação por tempo determinado, né? Então, a gravação vai ficar 3 meses, né, na plataforma e vai ser excluído. Então, você tem que se virar ali com o seu cliente ou mesmo a sua operação para em 3 meses fazer o backup. O que a gente criou? Tá? Hoje você consegue fazer uma rotina de backup com Google Drive ou com algum outro tipo de servidor via SSH para fazer uma rotina de backup diário. Tá? Então, diariamente você consegue ir jogando algumas gravações para esse espaço que você determinou, né? E automaticamente vai liberando, né, espaço dentro do PABX. Tá? Então, isso de forma automática, tá? Hoje o PABX ele possui também um tarifador, um centro de custo para fazerem a gestão, tá, da parte financeira, né, da operação. E também, como eu disse, nós criamos mais opções de encaminhamento de chamadas. Tá? Bom, o grande diferencial que eu comentei, a cereja do bolo, é o fluxo de chamadas. Eu vou até colocar isso numa caixinha, tá, que eu vou mostrar a tela em tempo real do fluxo de chamadas. Tá? Mas algo que eu gostaria de pontuar nesse slide é a criptografia e segurança. Nós criamos uma nova criptografia SRTP, tá? Para a segurança do áudio. E foi por conta dessa criptografia que nós conseguimos desenvolver o softphone web. Tá? Então a segurança do CPTEX Switch aumentou bastante. Tá? A gente tem agora ali o sistema de segurança para fazer bloqueio de porta, bloqueio de IP, até mesmo fazer esse sistema de segurança de forma automática. Então a segurança do CPTEX Switch aumentou também, tá? Por meio de criações de novas criptografias. Legal? Pessoal, vai comentando aí, tá? Se tiver dúvidas, já a gente vai abrir aí a cela para dúvidas. Um ponto importante sobre integrações, né? A parte corporativa, PABX, nós estamos integrados com novos CRMs, vou citá-los aqui: CRM Zorro, CRM Exact Sales, CRM Pipedrive e o nosso CRM aqui da Dasoft,
a parte corporativa, PABX, está integrado com esses 4 CRMs, tá? E se você tem algum CRM que deseja integrar, venha falar conosco. A gente dá agora hoje, né, consegue integrar tanto via fluxo, que eu já vou mostrar para você, tá dentro da caixinha aqui que eu vou explicar para vocês, e também via API. E agora também o discador está integrado com 9 CRMs, tá? A maioria é voltado para o segmento de crédito consignado, mas está integrado com 9 CRMs, tanto voltado para o ambiente de crédito consignado como de cobrança também. E da mesma forma, se você precisar integrar a parte de discador com com algum CRM, venha falar conosco, tá? A gente tem equipe de projetos aqui para atender essas necessidades, tá? Bom, como eu disse, o CPTech Suite, a grande vantagem é a gestão unificada. Você que é provedor, você que é operadora, que queira revender a solução, a gestão unificada, ou seja, a solução ainda continua sendo multi-tenancy, a solução ainda continua sendo white label, dá para colocar sua logomarca, tanto no PBX, como no discador, como no softphone, enfim, essa arquitetura ainda continua, tá bom? Bom, aqui estão os nossos contatos, tá? Mas antes, eu gostaria de mostrar aqui para vocês, a parte do fluxo de chamadas, tá? Bom, enquanto isso, Gi, vai falando para nós aí se tem algum comentário, se o pessoal tem alguma dúvida, enquanto eu vou mudando de tela aqui. Perfeito. Henrique, a gente já tem algumas dúvidas e se você puder responder vai ser bem bacana. Bom, vamos começar com o Robson. Ele pergunta se a função do higienizador, né, essa consulta no nosso banco de dados, terá algum custo. Transmissão. Robson, obrigado pela pergunta, tá? Sim, o higienizador ele tem um custo, é um módulo adicional, tá? Pelo fato de consumir, tá? A questão do nosso banco de dados, tá? Então ele é um módulo, tá? Pela ajuda que ele dá na operação, né? Pela grande vantagem, o custo dele não é alto, tá? Então me chama ali no WhatsApp que eu posso passar para você e o custo, né? Desse módulo. Inclusive, pessoal, eu já ia abrir aqui no final, mas eu quero abrir desde já. A gente está fornecendo teste, tá, da solução, dos módulos. Tá? Venha falar conosco, teste totalmente gratuito, onde a gente fornece treinamento gratuito também, tá? Para você não ficar com dúvida. E depois do treinamento, um auxílio. Tá? Então a gente está abrindo aí uma carteira de teste do CPTech Suite e os módulos. Tá? Pessoal, acho que vocês estão vendo minha tela aí. Gi, já volto aí para você para mais perguntas, Combinado. tá? Mas só quero mostrar essa parte aqui do fluxo, que veio facilitar, que eu falei que é a cereja do bolo, tá? Então estou olhando aqui meio de lado, pessoal, porque estou aqui em outro painel, tá? Mas aqui vocês conseguem montar toda a operação, tá? De forma bem visual. Então aqui chegou uma nova ligação, você consegue montar uma ação para encaminhar diretamente para uma URA, onde você faz o ligamento. Então a chamada entrou, já cai diretamente na URA. Aqui do lado direito você faz toda a configuração da URA. Então a parte de texto que você consegue escrever o texto, ele reproduzir em voz ou até mesmo inserir um áudio, tá? Então você consegue colocar digite 1 para falar com o departamento X, departamento Y, e você vai fazendo os encaminhamentos. Estou montando uma operação bem simples aqui de um ambiente corporativo. Então, se o cliente digitar 1, ele cai aqui para a fila, por exemplo, do comercial. Se ele digitar 2, ele cai para a fila, vamos por aqui, do financeiro, e assim por diante. Esse fluxo, pessoal, ele está disponível tanto para PBX, tanto para o discador. Então, você consegue montar aqui a operação do discador pelo fluxo, tá? Tem algumas opções mais avançadas, como enviar uma requisição POST ou GET para fazer uma integração com algum sistema, consultar algum dado, né? Recentemente a gente até desenvolveu uma, uma integração com gateway de pagamento, então tá bem interessante, tá? Dá para consultar PSTN, dá para gerar protocolo, pesquisa de satisfação, tá? Então tá bem interessante o fluxo, então fica bem visual. Então, o seu usuário final ali, ou se você é o usuário final,
você consegue ver toda a sua operação aqui diretamente pelo fluxo, tá? E o mais interessante, a quantidade de fluxo é ilimitada, não tem limite, tá? Então, pessoal, o que a gente poderia aqui passar para você de funcionalidade, enfim, de novas funções que nós colocamos, é isso. Obviamente que em um webinar não dá para mostrar tudo, né? A nossa vontade seria que mostrar toda a solução, é, aqui de forma prática, enfim. Mas dá para vocês fazerem isso, tá? É só entrar em contato conosco, a gente marca uma call, a gente vê a necessidade de vocês e a gente fornece aí uma POC, enfim, algo para vocês verem na prática como funciona. Gi, voltando aí para você, tem mais alguma dúvida, algum comentário? Opa, tem sim, Henrique. Deixa eu pegar aqui as dúvidas. Respondendo, vou até me atrever aqui a responder a pergunta do Renato, né? Ele já pergunta se o SBC está incluso dentro do Ciptec Suite. Então, Renato, algumas funcionalidades já sim, já cumprem o papel do SBC, mas vai depender muito do que você precisa. Então, é interessante a gente bater um papo aí para entender, para ver se o que a gente já colocou dentro do Switch já atende a sua necessidade, tá bom? Alguns exemplos do que já tem dentro do Switch. Então, é o transcoding e o ocultamento de topologia. Isso a gente já tem dentro do Ciptec Switch. Legal, legal. É isso aí. Tem mais alguma dúvida, Gi? Legal. Manda bala Tem aí. sim. Perguntaram, Henrique, sobre a cobrança, né? Inclusive, quem perguntou foi o Robson. A cobrança do higienizador, ele é por módulo ou ele é por consulta? Como que funciona? É, vamos dizer que é das duas formas, tá, Robson? Ele é um módulo comercializado à parte, então a gente tem que habilitar aqui, mas é por consulta, tá? É por pacotes. Então esse módulo, diferente dos outros, né? Ele tem pacotes, tá? Então, por exemplo, consultar 1.000.000 de números, 1.000.000 de números, um pacote limitado. Cada pacote desse tem um valor, tá? E são valores mensais, tá ok? Respondido, Robson. Agora uma perguntinha do Henrique. Ele pergunta como é que estão as APIs do Ciptec Suite, se ela está bem completa, como está esse processo de API dentro da solução, Henrique? Ó. Bom, a API também teve algumas modificações, tá? Teve novas requisições, né? Então, por exemplo, hoje tem cliente colocando ali a criação do ramal, da operação do cliente final dele ali, né? Pelo próprio site, por meio de API, né? Então, eu posso até encaminhar aqui depois, se você tiver interesse de ver a nossa API, a documentação, tá? Eu encaminho a documentação ali para você, da API, para você ver as novas funções que tem. Mas tem sim, tá? Tem sim. Legal. O Robson também perguntou um pouco, né, sobre integrações, e ele perguntou quais as integrações possíveis. Milhares, eu diria, mas por favor, Legal. Henrique. Sim, sim. Como eu disse, a gente integrou mais um monte de CRMs aí, né? Mas eu vou repetir o que a Giovana disse. Não tem um certo limite hoje em dia. Por quê? Pelo fluxo, eu até mostrei, fiz a questão de mostrar a caixa para enviar uma requisição post ou get. Então, assim, Robson, não tem um certo limite. É possível integrar, não é possível integrar. Por meio do fluxo, abriu um leque gigantesco, tá, para fazer a integração. Tá? Inclusive integração com o WhatsApp, né? A gente está trabalhando aí para fazer a integração do WhatsApp pelo fluxo, tá? Então, a coisa que não tinha antes, né? Então, assim, o leque aumentou bastante por meio dessa caixa, tá? Então, eu não consigo passar um limite para você, Robson, por meio dessa função que nós criamos, tá? Tem mais alguma pergunta, Gi? Ainda não, eu gostaria de estender aqui só um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar, a gente está aqui. Muito importante, né? Ah, a live aí vai ter 11h55, tá? Então, se você tiver mais alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar agora. Gi, não sei se você consegue, pode mandar o link do meu WhatsApp Eu no... mandei aqui o Mandou? link do nosso time, Henrique, aí o pessoal te transfere, pode ser? Pode ser.
Pessoal, Acabei de enviar, inclusive. legal, a Giovana mandou o contato aí. Dá para vocês fazerem uma cotação conosco, dá para vocês tirarem novas dúvidas. Hoje a minha tarde está livre, dá para a gente marcar conferência. Amanhã, a parte da manhã também está livre, mas semana que vem está totalmente, dá para a gente marcar visitas aí. Enfim, o que ficou de dúvidas, a gente pode conversar, tá? Isso aí. Eu queria estender aqui um agradecimento, Henrique, para todo mundo que participou, que deixou suas dúvidas, os comentários. A gente está super feliz de ouvir vocês. O pessoal que está falando aqui, passando feedbacks muito legais, bacanas da nossa solução. É um prazer ouvir vocês. E obrigada por acompanhar a gente. A gente vai fazer mais live, com certeza teremos mais live. Será, será aí pouco uma parte da nossa rotina para mostrar para vocês aí mais de perto todas as novidades e continuar aí de ouvidos atentos para o que vocês precisam, né? Afinal, a gente está aqui para isso. Exato. Queria estender também um agradecimento para todos, né, que participaram, tanto os clientes como os não clientes que vão ser, né, pessoal? Chama a gente aí para a gente conversar. Aí. Então a gente quer agradecer pelo tempo de vocês e, como a Giovana disse, vai ter mais webinars aí sobre as outras nossas soluções. Desenvolvemos aí a plataforma de chat. A gente vai fazer uma webinar delas. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Eu estou me despedindo. Quero agradecer pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal.